Bom dia, vamos começar a nossa live, esperando vocês chegarem. Hoje nós vamos falar sobre Ana, a mãe do profeta Samuel, e é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Graça, Flávia, sejam bem-vindas à nossa live. Bom dia, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre Ana, sobre a mãe do profeta Samuel. Vamos falar uma mulher que é uma inspiração pra gente. E hoje a gente começa Mulheres que Curam Mulheres, vai ser uma benção. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, é uma oportunidade de você estar comigo. É um grupo de crescimento emocional e espiritual. Você vai ter acompanhamento emocional e espiritual comigo. Nós temos encontros a cada 15 dias online, ao vivo. Vai ter bônus, uma palestra bônus com uma ginecologista falando sobre hormônios, sobre o controle das emoções, sobre saúde feminina. Você ganha o meu e-book devocional, então não deixe de participar, amém? E aí? Bom dia, doutora Ana Carolina, seja bem-vinda. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. Bom dia. Se você acha que tem alguém que pode estar aqui nesse momento, participando com a gente, desse momento de comunhão, desse momento de devocional do Café com a Bíblia, chame, convide, vamos estar aqui nesse momento de consagração, nesse momento de busca de Deus, de começarmos o nosso dia fazendo o nosso devocional. Então vamos já começar com uma oração. Amém, gente? Deixa eu puxar aqui minha mesa que tá bom. Então eu vou pedir para você, onde você estiver agora, que você feche os seus olhos. Vamos consagrar essa terça-feira ao Senhor. Eu já declaro sobre a sua vida que essa terça-feira vai ser de bênçãos, vai ser de alegrias, vai ser de vitória. Em nome de Jesus, recebe a vitória do Senhor. Aquilo que você tem pedido a Deus, nós ligamos na terra e no céu, vai ser concedido o desejo do seu coração. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas primeiro é preciso que a gente agrade ao Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes. Então, onde você estiver agora, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu queria te agradecer por esse momento na tua presença. Eu te peço que essa pessoa que está aqui acompanhando essa oração comigo nesse momento seja inundada, Pai, do teu amor. Que o Senhor venha refrigerar a sua alma. Que o Senhor venha tirar todo o peso dos seus ombros, Pai. Senhor, dá um dia de vitórias, dá um dia de bênçãos, Senhor. Meu Deus, eu te peço que essa pessoa possa ser impactada pelo poder da tua palavra, pela unção que desce do trono, Pai, que escorre, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que a tua unção nos ensina, e eu te peço que a tua unção nos ensine essa manhã. Meu Deus, convém que o Senhor cresça, que eu diminua, que não seja eu falando, mas sim Ti. E eu te peço, Senhor, que onde chegar o som da minha voz, pessoas sejam curadas, sejam salvas, sejam libertas, sejam alcançadas. Eu te peço também que essa manhã, Senhor, o Senhor coloque esperança nos corações. Esperança de que as coisas vão mudar, esperança de que as coisas vão melhorar, esperança, Senhor, de que aquele que começou a boa obra vai completá-la, de que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Basta, Senhor, que nós creiamos, Pai, que tenhamos um coração disponível, disposto, Senhor, a Te ouvir e a Te obedecer. Eu consagro essa palavra a Ti, que não seja eu falando, mas sim Ti, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Abedinai, Cristiane, Fabrício. Dia de fuso horário a menos, mas eu faço questão de acordar cedo para ouvir essa palavra. Amém. Você tá longe, né? Mas obrigada por estar aqui comigo. Então, gente, vamos falar sobre Ana, sobre essa mulher que teve uma experiência profunda com Deus. E o que faz a diferença na vida da gente? O que aumenta a nossa fé? Nós termos intimidade e termos experiências com Deus. Quanto mais experiências você tem com Deus, quanto mais você vê Deus agindo na sua vida, quanto mais você vê o poder de Deus transformando as pessoas que você ama e principalmente te transformando, você começa a ter uma vida diferente, você começa a ser impactada pela presença de Deus. Bom dia, Rebeca, seja bem-vinda.
Então, a gente vai ler uma passagem que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. A gente vai começar a ler do versículo 1, tá bom, gente? Vamos falar hoje sobre Ana. Então, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de um monte de gente. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Naquela época, era possível que um homem tivesse mais de uma esposa. Bom dia, Sueli, linda, sejam bem-vindas. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Aí agora começa a nossa história aqui nessa passagem. Vamos lá, versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, Ana era estéril. E é muito interessante essa passagem, porque a Bíblia diz que o Senhor a havia deixado estéril. Foi o pecado que a havia deixado estéril? Foi alguma coisa que... Foi um remédio que ela tomou, uma cirurgia mal feita? Não. O Senhor a havia deixado estéril. E aí eu acho que a gente começa o nosso problema. O nosso problema que eu digo enquanto seres humanos. Porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas nós precisamos entender que muitas coisas que Deus permite que nós atravessemos é para a glória dele. Amém, gente? É para a glória dele. Talvez você esteja passando por situações hoje, nesse momento, você fala assim, não, isso é impossível. É a esterilidade, é uma crise no casamento, é uma crise financeira que você não vê fim, que você não vê possibilidade de resolução. Às vezes é uma contenda e uma discórdia com seus filhos que você fala, não tem jeito, como eu vou resolver isso? Mas eu quero dizer para você que você entenda que nem tudo na sua vida vai acontecer porque é o inimigo. Algumas coisas Deus está permitindo para que você o busque mais, para que você tenha mais momentos de louvor e de adoração. Eu lancei ontem à noite um podcast novo, né? Falando luto, atravessando a dor da perda. Vocês sabem que eu perdi meu pai, vai fazer 5 meses agora. Gente, eu estou vivendo uma nova dimensão espiritual com Deus, porque eu falei, ou eu busco a Deus, ou eu encho meu coração de fé, ou como é que vai ser? E isso me fez voltar ao primeiro amor do meu propósito, voltar ao desejo de falar do amor de Deus com mais intensidade. Graças a Deus eu nunca perdi isso, mas voltar a falar do amor de Deus com mais intensidade. Então você precisa entender que algumas coisas na sua vida são para a glória de Deus. Você precisa passar porque você precisa buscar mais a Deus, porque você precisa estar mais próxima de Deus e porque tem um propósito. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem, não para o mal. Deus é aquele que transforma o mal em bênção. Deus é aquele que transforma a situação difícil em situação boa. Deus é aquele que faz com que a sua jornada seja uma jornada de aperfeiçoamento. Você não está aqui nessa terra à toa. Será que não está na hora de você perguntar para Deus assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Será que o seu propósito é só pagar boleto? É só acordar, fazer comida, né? Se arrumar para trabalhar? Gente, é muito mais do que isso. É muito mais. Ah, Mari, mas eu não sei falar, eu também não sabia. Eu ainda estou aprendendo. Vamos combinar, não fiz curso de nada, não fiz curso de oratória, eu só simplesmente me lancei. Fiz o podcast, depois eu fiz o perfil e eu falei, vamos falar da palavra, eu tô aqui. Então você não precisa de curso, de nada para falar do amor de Deus. Outra coisa, você também não precisa de um púlpito, de uma igreja, você pode falar no ônibus, você pode falar na fila. O meu filho, ele fala assim pra mim, falava assim quando ele era pequeno, agora ele é adulto, ele falava, eu entrava no elevador e falava bom dia. E às vezes quando eu vi, eu tava no elevador conversando com a pessoa, no salão, onde eu tivesse, o Pedro falava assim pra mim, mãe, você não consegue, né? Você não consegue, tipo, você fica calado, não consegue. Tem que falar onde você tá, você tem que falar onde você tá, você tem que, sabe, daqui a pouco a pessoa tava me contando da vida, então eu quero dizer pra você, você só precisa dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que está acontecendo. A Bíblia diz, bom dia Letícia, tudo bem?
A Bíblia diz que, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, se você está passando por um problema, se você está passando por uma situação difícil, então pergunte a Deus qual é o propósito. Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Porque, gente, deserto não é lugar de você fazer a sua casa. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de fazer churrasco com os amigos, né? Não. Deserto é lugar de dificuldade, é lugar de aflição. É o vale de Baca, é o vale de dor. Mas em nome de Jesus, muitas vezes é Deus que está permitindo você passar. Foi Deus que cerrou, que fechou a madre de Ana. Então, eu quero dizer para você hoje, se você está passando por uma situação difícil, pode ser que Deus tenha permitido, mas tem um propósito. É para a glória de Deus. Você não está passando por isso à toa. Entendeu, homem de Deus? Entendeu, mulher de Deus? Deus vai te levantar. Deus vai te honrar. Porque a Bíblia fala, no versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quantas vezes você vai, né? A gente ouve piadinha, a gente ouve aqueles comentários, aquelas críticas desnecessárias. Não pense que passar pelo dia difícil, pela situação difícil, você só vai ter apoio, você só vai ter, né? Não é. Jesus não te prometeu um mar de rosas. Aonde que você entendeu isso? A Bíblia fala no Evangelho de João, no mundo, essas coisas, eu sempre falo isso aqui na live, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está com bom ânimo? Se essa palavra está fazendo sentido para você, digita um amém aí para mim, para eu saber se a gente está aqui, estamos ligadinhos, ligadinhas. Se tem alguém que precisa ouvir essa palavra, manda essa palavra para ele, para ela. Manda essa palavra para essa pessoa. Em nome de Jesus, nós estamos aqui juntos. Começamos a nossa terça-feira, todas as terças e quintas, às 7 horas da manhã, as nossas lives. Em nome de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, no nome de Jesus. No nome daquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que pode transformar a tua vida hoje. Hoje, se Ele quiser, a Bíblia fala, basta apenas uma ordem. Basta apenas uma ordem e vai haver paz na sua família. Basta apenas uma ordem e a tua crise financeira vai cessar. Basta apenas uma ordem. Basta apenas uma ordem. Mas a Bíblia diz que Penina a provocava excessivamente para a irritar. Será que tem alguém que está te provocando, que está te irritando, que está querendo tirar tua paciência, que está querendo fazer você tropeçar, você não acreditar nas promessas? Com quem você tem andado? Quem são as suas companhias? Quem são as suas amizades? Você tem uma aliança de oração? Tenha uma aliança de oração, uma amiga, né, querida, uma pessoa que está ali com você, né? Se você é homem, você tem uma aliança com um amigo, né? Com a sua esposa, com seu marido, tenha uma aliança de oração. A Bíblia fala que tudo que concordarem na terra, né? Deus vai concordar, vai ligar, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Você não precisa passar por tudo sozinho, sozinha. Até porque não é sobre isso, né? Nós somos mamíferos, nós somos seres gregários, nós fomos criados para vivermos em comunhão. A Bíblia diz, é na comunhão, é na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Não é sozinho não, não é sozinha não. Sozinha você não vai a lugar algum. Bom dia, Tati, que bom te ver aqui. Então, a Bíblia fala, voltando aqui, para quem chegou agora, a gente está falando sobre Ana, mãe do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a gente está no versículo 6. A gente vai agora para o 7. Então, no 6, Penina a irritava, a provocava excessivamente. Então, a gente precisa saber quem a gente é para não entrar na provocação do outro, amém? A gente precisa saber quem a gente é. A gente não precisa entrar na provocação, entrar no problema. A gente precisa saber o que é nosso, o que é do outro. E o que é do outro, deixe com ele. Deixe com ele. Saiba quem você é. Amém, gente? Então vamos lá. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ela deixava
com que Penina a desestabilizasse emocionalmente. Ela permitia. E aí eu quero falar uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é uma frase que é bom você aprender. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. O que será que você tem se permitido viver? Será que não está faltando posicionamento da sua parte em alguns relacionamentos, em algumas situações? Será que você não tem sido explorada, mas porque você se permite estar nesse lugar? Porque no fundo, você também tem um ganho, né? Eu faço tudo para todo mundo, eu sou a cuidadora, eu sou a salvadora, mas depois também, mas eles nem reconheceram. Ué, mas era para você fazer? Era para você resolver a vida de todo mundo? Será que você já não tem guerra demais? Será que você já não tem uma situação difícil demais para viver? Então, cuidado. Pense sempre o que está por trás disso, o que está por trás dessa minha atitude. Por que essa pessoa está me desestabilizando tanto? Por que eu estou me permitindo entrar nessa provocação? Eu volto a dizer, quando você sabe quem você é, você não entra na provocação do outro. Você deixa o outro com a loucura dele. Porque tem gente que, né, parece que está na loucura. Tem gente também que está passando um momento difícil. Às vezes você conhece uma pessoa, a pessoa sempre foi uma pessoa legal e de repente a pessoa, sei lá, tá mal-humorada, toda vez que você encontra, então essa pessoa se isola. Pode ser que essa pessoa esteja passando por um problema e você não saiba. E a gente também precisa respeitar os momentos das pessoas, porque nós somos... que bom, linda. Porque as pessoas não são uma história, nós somos capítulos. A cada momento nós temos capítulos, nós passamos por fases e nós mesmos também nós podemos estar passando por uma fase difícil. Assim que aconteceu, que eu perdi meu pai, eu fiquei um mês, eu não queria igreja. Não era porque eu não queria mais a Deus, eu fiquei um mês recolhida. Depois eu falei, não, agora eu tenho que voltar. E eu voltava me respeitando, fui voltando aos pouquinhos, fui voltando devagarzinho. Por quê? Porque a gente passa por fases, porque eu estava doída, porque eu estava triste. E foi aos poucos que eu voltei a louvar, adorar. Então a gente tem que se respeitar. Então, analise e avalie o quanto você está se permitindo. Porque a Bíblia fala que todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina irritava pelo que chorava e não comia. Gente, se tira a sua paz é caro demais. Será que Penina merecia que Ana chorasse tudo aquilo e não comesse? Então, se você tem um problema hoje, não permita que o inimigo faça você acreditar que esse problema é maior do que o teu Deus. Porque, de certa forma, foi isso que Ana fez. Ela se permitiu entrar na provocação. Então, eu quero dizer para você essa palavra, recebe essa palavra hoje no teu espírito, no teu coração. O teu problema não é maior do que Deus. O Deus que você serve, o Deus que você acredita, o Deus que fez você acordar cedo e entrar aqui nessa live, é o Deus que tem poder para curar essa doença. É o Deus que tem poder para acabar com essa crise no seu casamento. É o Deus que tem poder para te dar direção, para te dar sabedoria. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, eu acho que é no livro de Tiago, que diz assim, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida como é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não, pense esse homem que alcançará alguma coisa de Deus. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você precisa ter constância, você precisa ter perseverança, você precisa saber que aquilo que está sendo colocado no teu caminho é para você superar, é para você aprender. Tem motivo, tem propósito, tem razão. Amém, gente? Escreve um amém aí. Escreve um amém aí. Vamos lá. Vamos juntos. Vamos vencer. Vamos vencer as nossas batalhas internas. Vamos vencer as batalhas que nos cercam. Não vamos entrar na provocação do inimigo. Não vamos nos deixar levar pelas vozes que tentam nos abater, que tentam nos abalar, que tentam nos jogar para baixo. Você tem um Deus. Deus vai te jogar para cima, amém? É Deus que te sustenta. Então vamos lá, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É interessante porque aquele homem a amava. Ele a tratava
inclusive com diferença com relação à outra esposa, e talvez isso também pudesse estar provocando também ciúmes, né? Ciúme, a Penina. Bom dia, querida Silvana, tudo bem? Isso poderia até, inclusive, estar causando ciúme na outra, né? Mas você, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? Mesmo pessoas que te amam não vão entender o que você está passando, entende? Vocês conseguem compreender? Eu tenho alguns pacientes que estão passando por momentos de depressão. A depressão, gente, infelizmente, é algo que as pessoas não compreendem muito bem. O que é a depressão? A depressão é uma tristeza profunda, é um desejo de isolamento, né? É uma falta de vontade de viver. E é importante que você saiba que tristeza é normal, nós podemos nos sentir tristes, nós podemos até passar por estados depressivos, mas a depressão é algo muito sério. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo tocar nesse momento em que Eucana falava, Ana, por que choras? E muitas vezes, quando a gente em terapia, a gente precisa conversar com a família e explicar, olha, essa pessoa, ela tá assim, parece que ela nunca quer sair, que ela tá mal-humorada. Não é isso. Ela está passando por um momento de depressão. Você tem que conversar com a família, porque muitas vezes a família não entende, né? A pessoa... E ainda vem com aqueles conselhozinhos, né? Ah, mas se você comer não sei o que lá, você vai melhorar. Não melhora, gente, não melhora. Eu creio que Deus tem poder para curar a depressão de uma pessoa. Eu creio nisso. Eu creio que Deus é o Deus que tem poder para curar qualquer coisa. Mas às vezes a gente precisa passar pelo processo e Deus também sabe por quê. Deus sabe que aquela pessoa talvez vai ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Às vezes são algumas coisas que precisam ser ajeitadas, são feridas que não foram tratadas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre as pessoas ao nosso redor vão entender o momento que a gente está passando. Pessoas que nos amam. Isso não invalida o amor delas, isso não invalida o sentimento delas, elas só não entendem, elas só não têm a compreensão. Então, Letícia está falando aqui, posso falar por meu testemunho, estava deprimida há muito tempo e passei meses em conflito com a família até aprenderem a me respeitar cada vez mais através do processo de terapia. Amém. Então, é isso. Então, quantas vezes eu preciso conversar com a família? Olha, a pessoa está passando por isso, a situação é essa, você precisa apoiá-la. Ela não está saindo, não é porque ela não queira, ela não consegue. Ela não consegue, ela não tem forças para isso. Então, talvez nesse momento, pode ser que você tenha alguém na sua família que você está achando que está muito mal-humorado, que está muito irritado, uma pessoa que não quer sair, uma pessoa que está se isolando. Quem sabe essa pessoa está precisando da sua ajuda? Quem sabe essa pessoa não está precisando que você tenha um outro olhar para ela? Amém, gente? Então, vamos ter um olhar diferenciado, né? Às vezes a gente que precisa de ajuda para poder até ajudar o outro. Então, a Bíblia fala que Eucana não estava compreendendo o que estava acontecendo. Então, vamos seguir aqui, versículo 9, para a gente já passar para a segunda parte da nossa mensagem. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aquele momento, a dor de Ana era só dela. Até aquele momento, Ana tinha chorado, tinha vivido debaixo daquela provocação, tinha sofrido, né? E tem aquela frase que diz assim, quando a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, a dor ali era uma dor genuína, vocês entendem? Era uma dor genuína, ela queria muito ser mãe e ela não conseguia, porque o Senhor, volto a dizer, o Senhor mesmo havia cerrado a madre dela. Havia um propósito naquela situação, havia um propósito naquela aflição, havia um propósito naquela dor. E eu quero dizer para você que, infelizmente, Ana ainda ficou muito tempo naquela dor. Infelizmente, ela ainda ficou sofrendo muito tempo com a provocação. Ela, por outro lado, ela não sabia qual era a solução para o problema dela. E é muito interessante que enquanto ela desejou para ela, enquanto ela desejou aquele filho, para muito provavelmente entrar num lugar de vazio emocional, enquanto você quiser coisas
para suprir a sua alma. Enquanto Deus não for o primeiro, enquanto não for Ele que supre a sua alma, enquanto Ele não estiver no centro da sua vida, e enquanto você quiser coisas, que podem ser N coisas, gente. Além de coisas espirituais a coisas materiais, mas enquanto Jesus não for o centro, enquanto Deus não for o primeiro, você vai continuar pedindo, clamando, e pode ser que Deus ainda leve um tempo, até que você compreenda que quando você ama a Deus sobre todas as coisas, quando você o coloca no centro, a Bíblia fala, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando você entrega a sua vontade a Deus e você entende que a vontade de Deus é melhor do que a sua, então, quando você entra no centro da vontade de Deus, então você está apta a viver e a receber a sua promessa. Enquanto Ana quis um filho só para ela, era filho da Ana, né? Ana queria aquele filho para ela, enquanto ela queria aquele filho para ela, para suprir talvez um buraco, para preencher um lugar, talvez de solidão. Enquanto ela estava desejando para ela, Deus não deu esse filho. Mas no momento que ela falou assim, Senhor, agora não é mais sobre mim. Se o Senhor me der, eu vou te devolver. Se o Senhor me der, eu vou te entregar. Porque não é mais sobre ter um filho, mas é sobre ter um Deus. Enquanto ela quis um filho para ela, o filho era o Deus dela. Mas no momento em que ela abriu mão daquele desejo, daquele ídolo, quando ela abriu mão e ela entregou o desejo dela, ela falou, Senhor, agora não é mais sobre ter um filho, mas é sobre ter um Deus. Deus liberou o ventre dela, Deus liberou a madre dela. Amém, gente? Enquanto o seu casamento, enquanto os seus filhos, enquanto o seu trabalho for mais importante, estiver em primeiro lugar na sua vida, talvez você esteja atrasando algumas bênçãos do Senhor para você. Mas quando você entrega e quando você diz, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar e o meu casamento é teu. Eu entrego nas tuas mãos, eu entrego aquilo que é muito precioso. Eu entrego, sabe como Abraão, quando ele foi no Monte Moriá entregar a Isaac, quando ele entregou a Isaac, ele disse, Senhor, o meu filho é teu, a minha vida é tua, o meu coração é totalmente teu. E Deus fala, não faças nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que o meu coração é todo teu. Talvez a única coisa que esteja faltando e que Deus esteja esperando de você é o seu coração, é um coração totalmente dele. O que será que tem sido prioridade na sua vida? O que será que está em primeiro lugar? E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas por dia orando, que você tem que ficar todos os dias na igreja, não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre um coração que tem, que entrega, que o primeiro lugar é de Deus. E a Bíblia fala, buscai o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia fala, quem deixa pai, mãe por amor a mim, filhos por amor ao Evangelho, vai receber no presente muitas vezes mais filhos, enfim, porque é sobre a atitude do coração, é sobre a disposição, é sobre quem reina, quem governa a sua vida. Enquanto você governa a sua vida, enquanto os bens materiais governarem a sua vida, enquanto a sua família governar a sua vida, o seu casamento, enquanto Deus não estiver em primeiro lugar, enquanto você não conseguir entronizá-lo na sua vida, então Ele vai deixar você resolver os seus problemas. Mas quando Ele está em primeiro lugar, quando você acorda de manhã e fala, Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, esse dia é teu, a minha família é tua, o meu casamento é teu, o meu relacionamento é teu, os meus filhos são teus, o meu trabalho é teu. Quando você entrega, você começa e fala, tudo é teu. E eu sei que é o Senhor que está cuidando. Então, quando a gente tem essa disposição, a gente fala isso para o Senhor fala assim, então eu vou cuidar do teu casamento, eu vou cuidar do teu relacionamento, eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou cuidar do teu emprego, eu vou cuidar da tua família. Amém? Vocês conseguem compreender, gente? Coloca um amém aí. A gente já está chegando ao fim da nossa live de hoje, mas coloca um amém. Você consegue compreender que em primeiro lugar precisa estar o Senhor? Quando Ana abriu mão da vontade dela, quando Ana falou assim, Deus, que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer.
Agora eu quero um filho, mas não quero mais para mim. Eu quero um filho para entregar ao Senhor. Porque o Senhor é mais importante. Porque o Senhor está em primeiro lugar. Porque eu sei que quando eu consagro tudo que eu tenho ao Senhor, o Senhor é aquele que é capaz de me devolver. Amém? Então, estamos chegando ao finalzinho dessa live. Vamos lá, cadê? Bom, ela começou a orar e aí a Bíblia fala que Eli fala para ela assim, eu não vou ler os versículos 12, 13, 14 e 15, eu já vou para o 17, mas ela começou a orar e a forma que ela orava era uma forma muito muito quebrantada, ela estava completamente quebrantada e o sacerdote ele passa por ela e fala assim, aparta de ti esse vinho, porque ele achou que ela estivesse embriagada. Tal era a comoção, tal era tal era o mover, tal era a entrega dela. Ela entregou ao Senhor, Senhor é o primeiro, Senhor não me importa mais, já não é sobre mim, mas é sobre o meu relacionamento contigo, não é sobre ter um filho, mas é sobre ter um Deus. Talvez hoje você precise disso, você precise ter um Deus que você confia, um Deus que você sabe que está à frente da tua vida, das situações que você está vivendo. Não é sobre uma situação, amém, gente? É sobre um Deus que em nome de Jesus eu declaro que está enchendo agora o seu coração, a sua vida, a sua mente, a sua alma. Eu declaro que a sua casa está sendo impregnada dessa presença, o seu trabalho. Se você estiver na condução nesse momento, eu declaro que onde você estiver, você vai exalar o bom perfume de Cristo, porque já não é mais sobre os seus desejos, não é mais sobre o que você quer, mas é sobre a presença dele na sua vida. A Bíblia fala que Moisés foi ao monte receber as tábuas da aliança e quando ele desceu, a glória de Deus era tão grande sobre a sua vida que ele precisou usar um véu. Eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. A alegria vai ser tão notória na sua vida. As pessoas vão passar por você, elas vão ver algo diferente e elas vão querer saber. Você não precisa pregar o evangelho. Elas vão olhar para você e falar assim, tem alguma coisa diferente em você, o que mudou? E eu declaro, em nome de Jesus, essa manhã, chaves mudando na sua vida, chaves virando. Aquela mulher, ela estava completamente quebrantada. Já não era mais sobre ela. Já não era mais sobre a vida dela. Mas era um viver com Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, assim dizia o apóstolo Paulo. Não era mais sobre ter uma vida do jeito que ela queria, mas era ter uma vida de acordo com a vontade de Deus para a vida dela. Amém? Então a gente já está chegando ao fim. E olha o que o sacerdote fala para ela. Então lhe respondeu Eli, versículo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O que você tem pedido ao Senhor? Será que você tem feito como Ana, se derramado? Será que você está completamente entregue nas mãos daquele que tem o poder de mudar a tua história, de mudar toda e qualquer situação? Ou será que você está nesse momento como Ana, antes do milagre? Ana, antes do milagre, vivia debaixo de provocação, permitia que a provocação a atingisse, permitia que a provocação fizesse com que ela chorasse, com que ela ficasse irritada. Volto a dizer, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Ana provavelmente não se posicionava. Ana provavelmente Ana era dominada por aquela dor. Mas em um determinado momento, Deus virou a chave de Ana, né? No coração de Ana, ela falou, não, eu tenho pedido para mim. Eu tenho pedido para satisfazer o meu desejo. Mas agora não é mais sobre mim. Agora eu sei que eu tenho um Deus. Agora é sobre a minha relação com Deus. Então, Senhor, agora eu quero. Mas eu quero para te agradar. Agora eu quero. Porque o que eu quero tem propósito. Porque eu quero não vai ser mais só sobre mim, mas vai mudar a vida de muitas pessoas. Agora eu quero porque o meu casamento vai ser restaurado e eu vou dar testemunho de que eu vivo muito feliz e eu tenho um bom casamento. Agora eu quero, porque eu vou dar um testemunho que meu filho é abençoado, ainda que eu tenha passado por situações difíceis. Meu filho é teu.
Meu trabalho é teu. Ah, mas eu estou sendo perseguida pelo meu chefe, é para a tua glória, Senhor. Eu não sei. Tem propósito nisso. Tem propósito nisso, amém, gente? Tem propósito na sua dor. A Bíblia diz que foi Deus quem cerrou a madre de Ana. Mas o mesmo Deus que cerrou a madre de Ana foi o mesmo Deus que deu um filho a ela. Amém? Você recebe essa palavra hoje? O mesmo Deus que está permitindo que você passe por essa situação difícil hoje. O mesmo Deus que está permitindo que você passe por essa provação hoje. É o mesmo Deus que vai te dar o filho, que vai te dar o casamento restaurado. É o mesmo Deus que vai te dar esse emprego melhor. É o mesmo Deus que vai curar esse problema de saúde. É o mesmo Deus que vai resolver essa causa na justiça. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, amém? Então, receba essa palavra hoje no seu coração. É o mesmo Deus. O Deus que está permitindo que você passe pela provação. É o mesmo Deus que vai te dar a bênção, que vai te conduzir ao milagre e que vai fazer com que você dê testemunho. Porque eu quero dizer para você hoje, isso que você está passando é para a glória de Deus. Você pode não estar entendendo ainda, mas é para Ele. É para a glória dEle. Porque Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito. Você recebe essa palavra aí, gente? Recebe? Quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui juntos, amém? Juntos, juntas, vamos aqui começar o nosso dia com o nosso devocional. Essa live vai ficar gravada, então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que também precisa gerar um Samuel, alguém também que precisa, entregar, entender que quando a gente entrega, Deus devolve e ainda devolve para a gente contar um lindo testemunho. Então, compartilhe essa live. E o Mulheres que Curam Mulheres, volto a dizer, para a gente fechar, é um grupo de crescimento emocional e espiritual. Comigo, você vai ser acompanhada por mim. São encontros quinzenais, online, sempre às terças-feiras, às 8 horas e 15 minutos nós começamos. Nós sempre nos inspiramos em uma mulher da Bíblia, assim como nós nos inspiramos hoje, mas, claro, nós nos aprofundamos mais, sempre com vários assuntos diferentes. Letícia está hoje à noite, né? À noite a gente vai se encontrar. Tem algumas pessoas aqui que estão no Mulheres que Curam. A gente vai ter uma palestra bônus falando sobre saúde da mulher, sobre emoções, hormônios, né? Mulheres são assim, né? Nós temos muitas facetas, e fases também. Então a gente vai ter, e você também ganha o meu e-book devocional. Tudo isso pelo valor muito inferior ao valor de uma sessão de terapia. Tá bom, gente? Então, se você deseja participar, ainda dá tempo. Entre no direct, converse comigo, converse com alguém da minha equipe. Vai ser uma bênção estar com vocês. Vamos caminhar juntos. Eu tenho mulheres que estão comigo desde 2020, final de 2023. Guerreiras elas. Tem algumas que estão comigo já há 2 anos. Então é isso. Vamos crescer juntas, um tempo de crescimento emocional e espiritual. Então, se você deseja participar, me mande uma mensagem. Declaro uma terça-feira de vitória para você. Eu declaro uma terça-feira de bênçãos. Eu declaro uma terça-feira que o inimigo ele vai ter que ver. Quando você chegar no lugar e falar assim, ih, chegou a Mari, chegou a Letícia, chegou a Silvana. Peraí, chegou a Silvana, deixa eu sair daqui. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. E você é autoridade. Viva como filha de Deus, viva como filho de Deus, viva como uma princesa, um príncipe do Senhor. Você tem um chamado, você tem um propósito. Viva como alguém que carrega a presença de Deus com você. Beijo pra vocês, Deus abençoe. Tem episódio novo lá no podcast, compartilhe também o podcast. Essa é uma forma de evangelismo. Vamos evangelizar as pessoas, compartilhe aquela mensagem. Amém, gente? A gente se vê quinta-feira, de manhã, às 7 horas. E você, que ainda não se inscreveu no Mulheres que Curam, não deixe de participar. A Graça também vai estar hoje à noite comigo, tá bom? Vai ser um tempo muito bom. Beijo grande. Deus abençoe.